Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula nós vamos corrigir os exercícios que foram disponibilizados para vocês durante a semana, envolvendo o princípio multiplicativo da contagem. Aproveite para corrigir os seus exercícios e tirar as dúvidas que por acaso tenham ocorrido na solução dos mesmos. Vamos começar? Na primeira questão, dizia o seguinte: Bernardo é um técnico do time masculino de handebol da escola de Mari. Ele tem de mandar confeccionar os uniformes do time para o campeonato que vai acontecer no fim do ano. Como as cores da escola são azul, amarela, vermelha e branca, a empresa que vai confeccionar os uniformes deu as seguintes opções de escolha para Bernardo: 3 cores de camisetas, vermelho, amarelo e branco, e 2 cores de shorts, branco com listra azul e todo azul. Organize essas opções em uma árvore de possibilidades e responda: de quantas maneiras diferentes Bernardo pode montar um uniforme com a camiseta e um short? E letra B, do total de possibilidades, quantos uniformes podem ser formados com a camiseta branca? Bem, para responder a letra A, vamos separar o seguinte: tem que escolher a camisa e tem que escolher o short. Quantas opções foram fornecidas para Bernardo de camisa? Ele tem as opções vermelho, amarelo e branco. Se ele escolher a camisa vermelha, ele tem 2 opções para os shorts: um branco com listras azul e outro todo azul. Nesse caso, ele tem 2 maneiras de escolha. Se ele escolher a camisa amarela, ele também tem 2 opções de escolha: o short branco com listra azul ou o short todo azul. E se ele escolher a camisa branca, ele também terá mais 2 opções para escolher o short, que são o branco com listra azul e todo azul. Dessa maneira, utilizando a árvore, dá para perceber que ele tem 6 maneiras diferentes de escolha. Tá certo? Na letra B, do total de possibilidades, quantos uniformes podem ser formados com a camiseta branca? Dá para ver aqui na árvore que, se ele escolher a camiseta branca, ele tem 2 possibilidades para escolher o short: branco com listra azul ou todo azul. Então, nesse caso, ele tem 2 possibilidades, 2 maneiras de escolha. Mas podemos também utilizar o princípio multiplicativo, já que ele tem que escolher a camisa e o short. Já que a camisa tem que ser na cor branca, então ele só tem uma cor à disposição. Mas o short ele tem 2 escolhas. Então, utilizando o princípio multiplicativo, 1 vezes 2 é igual a 2. Tá certo? Então, vamos em frente. Na segunda questão, dizia o seguinte: uma sorveteria dispõe de 16 sabores de sorvete, que podem ser combinados com 3 caldas diferentes: morango, chocolate e caramelo. De quantas maneiras é possível combinar uma bola de sorvete e uma calda? Bem, nós temos que, no caso, nós temos temos 2 escolhas. A primeira escolha é sobre o sabor do sorvete e a segunda escolha é quanto à calda. Tá certo? Então, quantos sabores nós temos disponíveis? Nós temos 16 sabores. E quantas caldas nós temos à disposição? Temos 3 tipos diferentes, que é o morango, chocolate e caramelo. Utilizando o princípio multiplicativo, vamos multiplicar 16 vezes 3, o que nos dá 48 maneiras diferentes de combinar a bola de sorvete e a calda. Tá certo? Vamos seguindo. A terceira questão dizia assim: quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Bem, o número que ele quer que a gente forme, a quantidade de números, é formado por 4 posições: a unidade, a dezena, a centena e o milhar, já que o número tem 4 algarismos. Distintos, são todos eles diferentes. Tá? Bem,
nós temos 10 números para escolher, desde o 0 até o número 9. Lembrando que qualquer número não pode começar com o número 0. Então, para essa primeira posição, nós podemos escolher do número 1 até o número 9. Então, nós temos 9 possibilidades. Tá certo? Bem, vamos supor que eu tenha escolhido o número 1 para essa posição. Então, o número 1 já foi escolhido. Eu não posso utilizar mais o número 1 em nenhuma das 3 posições. Tá certo? Então, vamos excluir já o número 1. Para essa segunda posição, que é a posição da centena, nós temos à nossa disposição quantos números? O 0 agora já pode. Temos o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, temos quantos números à disposição para colocar aqui? Temos 9 números. Tá certo? Então, vamos supor que eu tenha escolhido o número 3. Então, vamos tirar agora o número 3, que ele já foi escolhido. Então, para a posição da dezena, nós temos à disposição quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, temos 8 à nossa disposição. Vamos supor que eu tenha escolhido o número 6. Então, excluindo o número 6, para a posição da unidade, nós temos agora quantos números disponíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 números à disposição para colocar na posição da unidade. Tá certo? Utilizando o princípio multiplicativo, 9 vezes 9 é 81, 8 vezes 7 é 56, 81 vezes 56 são 4.536 números que podemos formar com esses algarismos distintos. Tá ok? Então, vamos seguindo. Na quarta questão, dizia o seguinte: as turmas do 8º ano de certa escola, já pensando na formatura no ano seguinte, farão eleição entre os 93 alunos para a escolha do presidente e do vice-presidente da comissão de formatura. Considere que qualquer aluno entre os 93 podem ser escolhido. De quantas maneiras distintas é possível formar essa dupla de representantes? Bem, nós temos aí que escolher uma dupla, tá certo? O presidente e o vice-presidente. Nós temos 93 alunos que podem concorrer a esses dois cargos, tá certo? Então, para a escolha do presidente, nós podemos escolher os 93 alunos, tá certo? Mas, se eu escolhi o aluno A, esse aluno A não pode ser escolhido de novo para vice-presidente, porque ele já foi votado para a posição de presidente. Então, para escolher o vice-presidente, esse aluno A já não pode ocupar essa posição. Ele já não participa da eleição de vice. Então, para a eleição de vice, nós só teremos à disposição 92 alunos. Tá certo? Então, utilizando o princípio multiplicativo, multiplicando 93 por 92, nós teremos 8.556 maneiras de escolher o presidente e o vice-presidente. Tá certo? Bem, na questão 5, dizia o seguinte: uma senha bancária é formada por 4 dígitos seguidos de 3 símbolos. De quantas maneiras Ana pode escolher uma senha se ela não pretende usar nem o algarismo 0 e nem o símbolo hashtag? É isso? Tá bom? Então, no caso, essa senha bancária é formada por 4 dígitos seguidos. Então, temos 4 posições para escolhermos. Tá certo? Os 4 dígitos, no caso, não pode ter o número 0. Então, nós temos quantas possibilidades para escolher os 4 dígitos seguidos? Tá? Temos os 4 dígitos e os 3 símbolos. Tá certo? Então, para os 4 dígitos, ela não pretende utilizar o número 0. Então, para humilhar, nós temos quantos números à disposição? Temos 9. Para a centena, ela não quer utilizar o número 0. Então, teremos também 9. Para a dezena, também teremos
9. E para a unidade também teremos 9 possibilidades. Tá certo? Já para o símbolo, ela não quer utilizar o hashtag. Então, nós só temos quantas possibilidades de escolha? Somente 2. Então, aqui eu só tenho 2, aqui também só tenho 2 e aqui também 2. Então, multiplicando todos eles, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, 2 vezes 2 vezes 2, dá um total de 52.488 maneiras para escolher esta senha bancária. Tá certo? Então, vamos em frente. Na sexta questão, dizia o seguinte: desde 2016, na Argentina, as placas de carros, chamadas chapas patentes, estão sendo formadas no padrão Mercosul. 2 letras do alfabeto, de 26 letras, seguida de 3 algarismos, seguido de 2 letras. Quantas placas podemos formar com esse padrão? Tá certo? Então, repare que nós temos 2, 4, 6, 7 posições para escolhermos. Tá certo? Bem, as duas primeiras representam as letras, tá? Já que nós temos 26 letras à disposição, para a primeira posição, temos 26 possibilidades de escolha. Para a segunda letra, também temos 26 possibilidades de escolha. Tá certo? Já as 3 seguintes são os números, são os 3 algarismos. Então, para essa primeira posição, nós temos 10 números. Para essa outra posição, também temos 10 números. E para essa outra posição, também temos 10 números. Já as duas seguintes também são letras, que são 26 letras. Então, para a primeira posição, temos 26 letras. E para a segunda posição, também temos 26 letras. Fazendo essa multiplicação com auxílio de uma calculadora, vamos achar 456.976.000 possibilidades de confecção dessas placas. Tá certo? Bem, já na sétima questão, quantos números ímpares podemos formar usando uma única vez cada um dos algarismos? 3, 4, 7, 8 e 9. Bem, quantos números temos à disposição? 5 números. 3, 4, 7, 8 e 9. Só que ele quer formar números ímpares. Então, temos que atender a esta condição. Já que os números são ímpares, então, para a última posição, tem que ter um número ímpar. Quantos números ímpares temos à nossa disposição? O número 3, o número 7 e o número 9. Então, para a última posição, nós temos 3 números para escolher. Tá certo? Bem, já para as outras posições, já que ele quer usando uma única vez cada um dos algarismos, já utilizamos o número 3. Então, só nos resta 4 números. Então, para essa posição, nós temos 4 números à nossa disposição. Já que utilizei, por exemplo, o número 4. Quantos eu posso sobrar aqui? Temos agora 3 números. Para outra, vão restar apenas 2 números. E da última posição, temos um número apenas. Tá certo? Então, utilizando o princípio multiplicativo, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 3, 72 números podemos formar. Tá ok? Oitava questão. É uma questão do Enem de 2017. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecido pelo programador, descrita no quadro em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. Tá certo? Então, esse é o formato
no caso das opções que foram fornecidas pelo programador para essa empresa escolher qual deve ser o formato desta senha para os seus clientes. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das posições. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senha distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa às condições da empresa é. Então vamos ver. Então, qual é a primeira condição? No caso, essa empresa pretende atrair um público aproximado de 1 milhão de clientes. Então, ele tem que ter um número maior do que 1 milhão de senhas, já que ele quer atrair 1 milhão de clientes, tá certo? Mas ele diz aqui que essa empresa quer escolher a opção de formato cujos números de senha distintas possíveis seja superior ao número de esperado de clientes. Então, se é superior ao número que ele espera de atrair os clientes, então tem que ser superior a 1 milhão, tá certo? Então, superior a 1 milhão, mas também que não pode ser superior ao dobro do número esperado de clientes. Não pode ser superior a 2 milhões. Então, essa quantidade de senhas que essa empresa quer ter é entre 1 milhão e 2 milhões, tá certo? Então, no primeiro formato, nós temos aqui uma letra e 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, tá certo? Então, para a primeira condição, nós temos uma letra. Nós temos quantas possibilidades? 26. Dígito, 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 dígito. São 5 posições. Então, cada dígito eu posso escolher entre 10, o outro dígito entre 10, 10, 10 e 10. Utilizando o princípio multiplicativo, nós vamos encontrar 2.600.000 senhas. Essa letra atende à condição do cliente? Não, porque é superior a 2 milhões. Então, a primeira formato não atende. Vamos ver agora o segundo formato, que é formado apenas pelos dígitos. Então, nós temos aqui 6 posições. Os dígitos são os números. Quantos números nós temos à disposição? 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Multiplicando 10 6 vezes, vamos ter 1 milhão de senhas. Tá certo? Esse é o limite. Se ele quer atrair 1 milhão de clientes, né, a expectativa, mas tem que ser superior a 1 milhão. Então, esse formato também não atende à condição da empresa. Tá bom? Então, essa segunda opção também não pode. Vamos ver o terceiro. É formado por 2 letras e 4 dígitos. Então, as duas primeiras posições são letras. Então, eu tenho 26 para a primeira posição e 26 para a segunda. E como eu tenho 4 dígitos e são 10 números, então 10 para o primeiro dígito, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto. Realizando esta multiplicação, vamos encontrar 6.760.000 senhas. Essa aqui ultrapassa o limite estabelecido pela empresa, que o máximo deveria ser de 2 milhões. Então, a terceira opção também está fora. Vamos para a quarta. Todas formadas por dígitos. São 5 dígitos. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicando 100 mil apenas. Então, esse atende? Também não. Então, provavelmente, o que atende é a quinta opção. 3 letras e, no caso, 2 dígitos, que é 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Realizando esta multiplicação, vamos encontrar 1.757.600 possibilidades de senha. Esse está dentro da possibilidade que a empresa escolheu? Sim, é maior do que 1 milhão e menor do que 2 milhões. Então, a alternativa correta, letra E. Tá certo? Vamos em frente. Na oitava questão,
a nona questão, desculpe, é uma questão da OBMAP. Dizia o seguinte: os ciclistas têm aversão ao número 0, porque é oval, e ao número 8, porque assim ficam as rodas após os acidentes. Quantos sócios podem se inscrever num clube de ciclistas se cada um deve possuir uma identificação de 3 dígitos, sem usar o dígito 0 nem o dígito 8? Bem, então, no caso, a senha é formada por 3 dígitos, só que eles não gostam de escolher nem o número 0, nem o número 8. Então, dos 10 números à disposição, vão restar apenas 8 números para escolher a centena, 8 números para escolher a dezena e 8 números para escolher a unidade. Realizando a multiplicação, 8 vezes 8 vezes 8, vamos achar 512 possibilidades de escolha para essa senha. Tá certo? E a 10ª questão? Outra questão da OBMAP. Um estacionamento tem 10 vagas, uma ao lado da outra, inicialmente todas livres. Um carro preto e um carro rosa chegam a esse estacionamento. De quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar 2 vagas, de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles? Bem, então nesse estacionamento existem 10 vagas, tá certo? 10 posições. Ele quer que a gente descubra a quantidade de maneiras para estacionar esses 2 veículos, que haja sempre, no mínimo, um espaço entre eles. Tá ok? Então, por exemplo, vamos considerar uma primeira opção, que é estacionar um dos carros nas extremidades, ou nessa primeira posição, ou nesta segunda posição. Tá certo? Vamos supor que eu tenha escolhido o carro preto para estacionar nesta posição. Tá? Já que tem que existir uma vaga entre os carros, no mínimo uma vaga, então quantas possibilidades eu posso escolher para estacionar o carro rosa? Eu posso escolher esta posição, ou posso escolher esta, ou esta, ou esta, ou esta. Nós temos quantas posições disponíveis? Nós temos 8 posições disponíveis. Tá certo? Então, temos 8 possibilidades para estacionar o carro rosa. Mas assim como eu coloquei o carro preto nessa posição, eu poderia ter colocado nessa posição aqui também. Tá certo? Então, eu tenho 8 possibilidades para a primeira escolha e tenho também 8 possibilidades para a segunda escolha. Então, por isso, eu tenho 2 vezes 8 possibilidades ou maneiras de estacionar esses 2 veículos, o que nos dá um total de 16 veículos. 16 possibilidades, desculpe, tá certo? Vamos supor agora que eu possa escolher, no caso, entre essas 8 posições. Eu considerei a primeira, no caso, colocar o carro preto nas extremidades. Agora vamos escolher colocar o carro preto em uma dessas 8 posições aqui. Tá certo? Vamos supor que eu escolha colocar o carro preto nessa posição aqui. Já que tem que ter um espaço vago para eu colocar o carro rosa, eu posso colocar o carro rosa nesta posição. Aqui eu não posso colocar, aqui também não, mas aqui eu já posso. Então, eu tenho aqui 2 maneiras, 3 maneiras, 4, 5, 6, 7 maneiras. Tá certo? Só que a posição do carro preto, no caso, eu escolhi uma posição. Né? Se eu escolher essa posição, eu tenho 7 maneiras, 7 posições para colocar o carro rosa. Mas esse carro preto, eu tenho quantas posições que eu posso colocar? Eu posso colocar aqui, eu posso colocar aqui também, aqui, aqui, aqui. Então, eu tenho quantas maneiras? Quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 maneiras
de colocar o carro preto e temos 7 posições para colocar o carro rosa, o que nos dá um total de 56 maneiras de escolha, certo? Só que nós temos esta possibilidade e esta possibilidade. O carro preto sendo estacionado nas extremidades ou então na parte do meio. Então, já que nós temos duas condições, duas possibilidades, no caso, duas maneiras de escolher, de posicionar esses veículos, vamos somar elas. 16 mais 56, 72. Então, a alternativa correta, letra D. Ok? Assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Estudem bastante. Que Deus os abençoe. Até a próxima!